Este é o Pateta. O Pateta é pescador. Ele lança a rede ao mar e apanha peixes. Todos os dias ele faz isso, porque isso é o seu trabalho, a sua profissão. Ele mora numa casinha construída de madeira, junto à praia, junto ao mar. Tem sempre lá o seu barco à frente e as gaivotas como companhia. Dentro de casa, ele tem gatinhos. Tem 6 gatinhos. E todos os dias ele dá o resto dos peixinhos que apanha aos seus gatinhos. E no dia a seguir, ele volta a fazer o mesmo. Lança a rede, apanha peixinhos, lança a rede, apanha peixinhos, come os peixinhos com os seus 6 gatinhos. E ele tem uma vida muito feliz. Acontece que um dia apareceu-lhe na sua rede um peixe muito grande e colorido. Ele ficou lá preso e o Pateta teve que o puxar. E puxou, e puxou, e puxou, com quanta força tinha. Puxou tanto, 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 que ficou quase exausto de tanta força fazer. Mas conseguiu. Ele conseguiu pôr o peixe em cima do seu barco. Ficou muito espantado. O peixe era quase do seu tamanho, era maior que o barco. E mais espantado ainda ficou quando o peixe começou a falar. E o peixe disse: "Deita-me já para fora, põe-me na água, porque eu sou um peixe mágico e os peixes mágicos têm um sabor horrível. Põe-me outra vez na água e deixa-me ir em paz." O Pateta ficou contente por se livrar daquele peixe. Fez outra vez muita força e empurrou-o para dentro d'água. Só que o Pateta, quando respirou fundo, olhou para a água e pensou que nunca mais ia ver aquele peixe. Mas não. A verdade é que ele pôs a cabeça fora d'água e perguntou ao Pateta: "Tu fostes muito simpático. Tens algum desejo? Tens algum desejo que gostasses de ver realizado, meu amigo? Fostes muito bom para mim. Posso realizar esse teu desejo." "Verdade?" disse o Pateta, muito surpreendido. "Eu gostava de ser lavradora. Se eu fosse lavradora e tivesse uma quinta, a minha vida ia ser mais fácil." E puf! A magia realizou-se. De repente, o Pateta já estava numa quinta. E, à volta dele, tinha um pátio com patos, um lago, um caminho, gansos e muitas outras coisas próprias que só existem nas quintas. "Isto é que é vida!" disse o Pateta, muito contente. Mas em breve ele compreendeu que numa quinta havia muito para fazer. Primeiro, ele tinha que ir mugir as vacas, tirar o leitinho. A seguir, ele tinha que dar comida aos porcos, apanhar folhas de couve e pôr ali para eles poderem comer. Depois, tinha que ir tratar das galinhas, dar milho, dar ervinhas e, finalmente, tinha que, com uma charrua, ir lavrar os campos para pôr as sementes. O trabalho não parava. O Pateta estava a ficar muito cansado. Tinha que correr de um lado para o outro. Depois aquilo transformou-se numa confusão. Numa grande confusão. O Pateta andava de um lado para o outro que parecia tonto. Olha, tinha que correr os porcos para fora da horta, as galinhas para fora do estábulo das vacas, as vacas para fora das searas, os coelhos dos canteiros das cenouras, os patos que tinham ido para o jardim. Antes de acabar o dia, o Pateta estava tão cansado, tão cansado, tão cansado, que nem percebia bem o que é que se estava a passar.
ele precisava de consertar as sebes, mas já não conseguia. Ele nem conseguia perceber o que é que se estava a passar à sua volta. É que em cima do monte de feno estava a carroça do burro. Ele não sabia. Então ele pensou: oh meu Deus, ser lavrador é um trabalho muito pesado. Vou ter outra vez com o meu peixe mágico. E foi ter com o peixe mágico. Voltou ao seu barco e começou a gritar: peixe mágico! Peixe mágico! Peixe mágico! E tanto gritou, que o peixe mágico deitou outra vez a cabeça fora d'água. E diz-lhe o peixe mágico: voltastes? Voltastes muito depressa. Oh, por favor, peixe mágico, desculpa-me, eu não quero ser agricultor. Se puderes, eu quero ser comandante de um navio. E puf! De repente, temos o Pateta a comandar um grande navio. Era tudo o que ele queria. Era a vida de marinheiro. Oh, que bom! O leme daquele aquele barco dava uma bela vista lá de cima, sobre o mar. Isto é que é vida! E ele navegou, andou de porto para porto, foi para um lado, foi para outro e até chegou a Espanha. Quando chegou a Espanha, ele levava uma carga. Os homens tiraram a carga que ele levava. E, enquanto isso, ele tocava e cantava: esta vida de marinheiro é maravilhosa para mim. Raparaparaparaparaparaparei. Esta vida de marinheiro é maravilhosa para mim. Raparaparaparaparaparaparei. Quando descarregaram a carga, ele foi se instalar num hotel. Um bom hotel, porque os comandantes ficavam nos melhores hotéis que havia lá ao pé do porto. E depois foi jantar. Jantou com pessoas muito importantes e esteve toda a noite a conversar com essas pessoas. Depois subiu para o seu quarto e, quando ele estava a dormir e tinha deixado a janela aberta porque estava muito calor, entraram pela janela uns ladrões que lhe roubaram tudo. De manhã, quando ele acordou, sentou-se na cama e diz: fiquei sem nada. Até o meu papagaio me roubaram. Não tenho nada, nem roupa, nem concertina, nem dinheiro. Não tenho nada. E agora? Agora, o senhor, o dono do hotel, veio e disse: se o senhor não tem como pagar a conta, ponha-se lá fora. Ponha-se na rua. Aí o Pateta lembrou-se outra vez de ir ter com o seu amigo peixe mágico. E foi outra vez uma grande confusão. Ele andou por um lado, andou para o outro. Peixe mágico! Peixe mágico! Peixe mágico! Por favor, peixe mágico, aparece! Eu só te quero pedir mais um desejo, só mais um, só mais um! Por favor, peixe mágico! O peixe mágico ouviu, deitou a cabeça fora da água e diz-lhe com um ar já enfadado: olha, então, mas o que é que queres desta vez? Não queres ser marinheiro? Não, por favor, não, peixe mágico, eu agora quero ser rei. Um rei, os reis nunca têm problemas nenhuns. Eu quero ser rei, por favor, peixe mágico. E o peixe mágico fez-lhe mais uma vez a vontade. Puf! Temos o nosso Pateta sentado num trono. O Pateta estava a decidir tudo ali. Ele até tinha problemas. Mas o que é que eu hei de almoçar? O que é que eu hei de fazer? O que é que eu hei de fazer? Toda a gente ali naquele castelo, os guardas reais guardavam-no. Os cavaleiros reais faziam-lhe vénias. Os músicos tocavam melodias. As bailarinas dançavam. E o Pateta dizia: isto é que é vida! Isto é que é vida!
Quando ele estava a almoçar, um belo almoço que ele tinha escolhido, apareceu o seu mensageiro a gritar, aflito, com o seu bigode eriçado, e disse: Majestade, os vossos soldados estão a revoltar-se contra Vossa Alteza. Por favor, é muito grave. O Pateta não estava a perceber muito bem o que é que ele estava a dizer. O Pateta subiu as escadas que o levaram ao cimo da torre mais alta, e quando olhou pela janela, viu surpreendido, do outro lado do fosso, todos os soldados do exército. Todos tinham-se juntado em pelotões à volta do castelo, chefiados pelos seus comandantes. Lá de cima da torre mais alta do castelo, ele nem queria acreditar no que tinha visto. Queremos outro rei! Queremos outro rei! Queremos outro rei! O rei Pateta não serve! Pateta pensou: Mas isto é ridículo! Eu não fiz nada! E alguém lhe disse: Pois, é mesmo esse o problema, senhor rei. Não fez nada. O rei Pateta viu que também não era fácil ser rei. Saiu pelas portas da traseira da sua torre o mais depressa que pôde, que era para ninguém o apanhar, e o mais depressa que as suas pernas deixaram. Correu para a praia, encontrou o seu velho barco. O Pateta remou outra vez, borda fora, depois de ter abandonado aquela porta levadiça. Remou e gritou como ele gritava: Peixe mágico! Peixe mágico! Por favor, peixe mágico! Ajuda-me, onde é que tu estás? Eu só quero mais um favor, eu só tenho mais um desejo. Oh, peixe mágico, vem-me cá outra vez ter comigo. Peixe mágico, por favor! O peixe mágico já estava muito aborrecido. Afinal, aquele pescador tinha-lhe dado muito trabalho. Tinham apanhado na sua rede, já lhe tinha feito tantos desejos e ele ainda queria mais um. O que é que seria desta vez? Então, ele acalmou-se um bocadinho, porque ele estava tão nervoso que nem conseguia falar, e disse: Por favor, deixa-me ser novamente pescador. E puf! De repente, Pateta estava sentado no seu alpendre, na sua velha casinha. Tudo estava na mesma como antigamente. Agora sim, ele suspirou e disse: Ai, isto é que é vida! E nunca mais chamou o peixe mágico, porque o melhor lugar no mundo para o nosso amigo Pateta é a sua casinha. E o peixe mágico também nunca mais se distraiu e nunca mais se deixou apanhar por nenhum pescador.